Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao Bora Mundo e vamos ao último vídeo de psicologia do primeiro capítulo do livro que a gente tá dando uma estudada, tá certo? Tá fazendo uma leitura. Bom, depois desse vídeo aqui, ele encerra o assunto do primeiro capítulo, tá certo? Depois vai vir um vídeo que eu vou colocar as perguntas. Provavelmente, se eu não fizer o vídeo, vai ficar aqui na descrição, então você dá uma olhadinha na descrição, tá certo? Com as perguntas, qual é a ideia? Essas perguntas eu não precisaria colocar, mas para você, se você quiser exercitar o conteúdo que você já me acompanhou até aqui, desde o vídeo 1, é interessante porque essas perguntas são uma didática bem para que você consiga exercitar o que você conheceu, o que você absorveu. Então tem a perguntinha, você vai lá e responde a pergunta. Se você tiver dúvidas, você volta no vídeo daquele tema, reassiste ele de novo e vê se você consegue responder a pergunta. Fazendo isso, você vai acabar exercitando, tá bom? Então eu vou deixar essas perguntas de uma forma ou de outra, ou na descrição, ou em um próximo vídeo, tá? Bom, vamos lá. Última, do capítulo 1, tá bom? Então assim, você que chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente esse vídeo é o vídeo 9 da série de psicologia. Bom, sim, são muitos capítulos, né, desse livro aqui. Vou dar até uma olhadinha. Uma coisa que você precisa compreender são etapas, né? O nosso vídeo vai ler todo o livro de psicologia, do começo ao fim. Então são etapas. Pode ser que o assunto até agora que não tenha te interessado ou tenha te interessado bastante, mas a ideia é que você absorva todo o conteúdo do começo ao fim, porque a ideia do começo, ela vai te dando aí os primeiros tijolos para você entender toda a construção. Então não é legal ficar pulando etapas, que pode ser que você não consiga compreender algumas coisas, tá? Então é legal você pegar ela por inteira, tá certo? Para que você consiga refletir e construir a tua ideia de uma forma mais interessante, tá bom? E mais completinha. Lógico, se você já sabe o conteúdo, tudo bem. Agora, se você não sabe ou tá com dúvida, ou tá num primeiro momento aí de absorver o conteúdo, então eu acho interessante você pegar desde o começo, tá certo? Para não fugir nenhum detalhe. Lembrando de novo que esses conteúdos são tipo que pequenas aulas, né? A gente vai fazer pequenas leituras do livro, do jeito que está aqui, e nisso eu não abro espaço, eu não desenvolvo aqui grandes debates, grandes questionamentos sobre pontos do material que é passado no livro, porque o momento não é para isso. É para passar, para explicar ali em primeiro momento conteúdo. Aí depois vocês, numa outra reflexão, em um outro momento do vídeo, eu vou poder fazer essa reflexão sobre algumas questões, tá bom? Por enquanto é para aprender mesmo, para absorver esse conteúdo primeiro da psicologia. Então vamos lá. Esse livro aqui, tem a descrição dele no vídeo, tá? Esse livro, ele é dividido em 3 partes e são 23 capítulos. Então tem bastante coisa para desenvolver, quer dizer, são 23 capítulos e por enquanto a gente está no primeiro, que deu mais ou menos 8 vídeos, 7 vídeos, tá certo? Então vai ser muito vídeo e um capítulo vai sendo um pouco maior que o outro, porque daqui a pouco começam a entrar as teorias, né? E vai ficando, criando interesses de formas diferentes, tá? Bom, vamos lá. Por último, a gente já chegou até aqui falando sobre quem é o objeto da psicologia, né? O que a psicologia estuda e tal. E quase definimos aí como é que nós vamos entrar na psicologia. Na verdade, esse primeiro momento foi para descolar a psicologia do misticismo e do mito, tá? Nós não entramos na história da psicologia ainda, nós vamos entrar no próximo capítulo, tá? Então, nesse capítulo, ele não fica falando da história da psicologia nem nada. Ele fala alguns conceitos pra gente se separar do mito e dessa concepção aí de filosofia misticista, de filosofia que não está dentro da ciência, que é a área dela, tá certo? Então, para fechar com chave de ouro, o último tópico do livro é a psicologia e o misticismo, tá certo? Bom, talvez você chegou até aqui nesse último vídeo e você não entendeu o que é psicologia ainda, porque no começo ele não fala o que é psicologia, tá? Ele só vai dividir ela do processo místico e do senso comum. Então vamos lá, ó. Aqui a primeira vez que foi encontrada a palavra psicologia foi aí
nos escritos de filósofos do século XVI, tá bom? E aí é o seguinte, a junção de duas palavras gregas, que é psique e logos. Isso tem muito na filosofia, essas palavras aparecem, né? Psique é alma, tá certo? E logos é doutrina. Então, logo a gente tem a psicologia, que é a doutrina da alma, né? A doutrina, e vai entrar em questão o estudo da alma, tá certo? Agora, o que é alma? Porque se você está estudando a alma, você pode muito bem entender que ela é algo místico, você pode entender que ela é algo concreto, você pode entender de diversas formas. Então, olha só que interessante. Uma definição de alma diz que a alma ela é o princípio subjacente, ela é o princípio que está por baixo de todos os fenômenos da vida mental e espiritual. Quer dizer, o que é a alma? A alma é a raiz de toda a construção de vida que nós temos, tanto mental quanto espiritual. Existe algum lugar, alguma coisa em nós que dá origem a tudo isso, tá bom? E isso a gente chama de alma. Então, a psicologia, ela vai estudar essa origem, esse lugar, tá? Que é a doutrina da alma, o estudo da alma, certo? Então, isso daí é psicologia, psique, logos, doutrina da alma. É isso daí, tá bom? Bom, entendeu agora com mais clareza o que é a psicologia, né? Que ela vai fazer o estudo da alma. Entendendo que essa alma, então, no caso, é a nossa mente, né? O estudo da mente, que é da onde aí se origina todo o processo de desenvolvimento humano, tá bom? Então, você percebe que já de agora, na própria definição da palavra, ela já separa os lados. De primeiro momento, você tem aí ela estudando a alma, e aí você vai ter um segundo momento em que mostra que a alma ela é a mente, né? As coisas, elas provêm do processo mental nosso. Bom, um exemplo aí, né? Interessante para tratar a questão da alma, para você entender a diferença. Por exemplo, os sentimentos, eles não vêm do coração, eles vêm do cérebro, né? Ele é uma reprodução, uma construção mental. Isso não vem do coração, né? É porque nós temos essa figura histórica de que você está sentindo no coração, tal, estou apaixonado. É como se essas coisas viessem do coração, mas são reproduções mentais. Essas questões a gente trata focando na construção mental. Por exemplo, você pode trocar o seu coração de carne por um coração artificial, de borracha, de algum outro tipo de material sintético, que não seja de verdade, e ele vai continuar bombeando e você vai continuar vivendo bem, o seu cérebro vai continuar sendo o mesmo, a sua essência sentimental, ali, toda a sua construção como ser humano vai continuar a mesma. Por quê? Porque o coração não tem esse papel espiritual de casualidade, ele não é o responsável pelos teus sentimentos, tá bom? Então, ela vai estudar a alma então é a nossa mente, tá certo? Aí vai entrar um outro debate que se dentro da mente, ou vai entrar o debate sobre a alma, espírito, só que isso não é o que a psicologia vai focar agora, vai focar no estudo da tua mente, tá? Isso tem que ficar bem claro na tua cabeça para você não misturar as coisas, tá certo? Porque o tema aqui é para separar isso, não é para misturar, senão vira uma verdadeira bagunça. Então vamos lá. Sabendo disso, então a primeira coisa que o livro vai colocar aqui interessante pra gente é que é o seguinte: a psicologia ela vai ser conhecida e entendida como científica, tá? Como um processo científico, parte de um processo científico lá desde, de 1875. Então quer dizer, já tem aí 1900, tem uns 130, 40 anos mais ou menos, tá bom? O que acontece? Ela vai surgir como processo científico. O nome desse cara é alemão, então já sabe, né? Alemão não dá pra falar. Wilhelm Wundt. Se não for isso, perdoem, mas o nome é alemão, eu não precisava nem tentar falar, né? Bom, esse cara aqui, o que acontece? Tem os laboratórios de psicologia que vão surgir em 1875, né? Mais ou menos ali por aquele período. E ele vai ser um cara que vai construir um laboratório e ele vai desenrolar experiências nesse laboratório. As experiências dele são psicofisiológicas, tá? São psicofisiologia. E ele vai começar, então, a fazer esses tipos de experiências. Isso vai acontecer na Alemanha. Então, olha só que interessante. Quando ele começa a fazer essas experiências, ele está fazendo testes com os seres humanos, né? Com processos mentais. Isso não é nada místico.
isso deixa de ser místico, né? Até porque a gente vai ver na história da psicologia que existiu, na verdade até hoje tem muita mistura do místico com a psicologia em si, com a psicologia científica. Só que aqui, essa psicologia, esse estudo da alma que a gente vai ver lá na Grécia, ele vai deixar de ser místico, de ter esses elementos místicos, mas ele vai vir para a ciência, tá? Como eu disse anteriormente, a importância de entender que o processo, essas questões humanas, elas provêm da mente. Então aqui eles vão começar a estudar o cérebro, a mente, isso fazendo teste com os seres humanos, né? Fazendo testes e uma série de análises que a gente vai ver tudo mais para frente, tá certo? O importante aqui é desenvolver um pouco essa lógica de separação. Então você tem 1875, a psicologia começa a ser conhecida como ciência, esse rapazinho alemão aqui começa a fazer então experiências com seres humanos e de uma forma científica, e é nesse momento que a psicologia começa a se afastar do misticismo, tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, nesse período ela vai começar a se afastar do misticismo, e o que é esse tal desse misticismo? O misticismo, aqui eu tenho uma definiçãozinha bem tranquila para você entender, que é uma inclinação para acreditar em todas as forças e entes sobrenaturais, tá? Então é aquela coisa mística, é algo que está além do ser humano, além da compreensão humana. Isso é muito interligado com as crenças e com os mitos. Deuses, deusas, poderes místicos, espirituais, energias, tudo isso que em sua maior parte não são cientificamente comprovados os seus processos, né, de existência e tudo mais. Então o que acontece? Isso daqui vai ter um foco totalmente diferenciado da ciência, porque a ciência com o seu método vai testar aquela ideia que ela teve, aquela proposta que ela teve, aquela questão que apareceu perante a ciência. Então ela vai olhar e vai falar, opa, eu preciso testar isso aqui para ver se é isso mesmo. Se isso que eu estou falando é real, é um chute, é puro acaso. Vamos testar. E a ciência testa. Já o misticismo não testa. Ele vai por um caminho totalmente aí, oculto, né? De um processo mais oculto, um processo mais espiritual, de crenças. E é nesse momento que esse misticismo que eu expliquei vai se separar da psicologia, que é muito diferente. Um exemplo dos dois funcionando a criança tá com soluço, você me pega um paninho vermelho, faz uma bolinha, lambe ele e pá, cola na testa da criança, tá certo? E você vai acreditar que a criança vai parar de soluçar. A pergunta é, por que que o paninho com o seu guspe na testa da criança, vermelho, porque até hoje eu não vi outra cor nesse esquema, ninguém falou, não, pode ser um azul marinho, não, ele tem que ser vermelho. Por que que, cientificamente, se você explicar como é que funciona, o que acontece? Ele interrompe o fluxo sanguíneo para o cérebro, o fluxo de ar para o cérebro, aí causa um choque elétrico, causa uma descarga nervosa e para o... Será que isso tem uma explicação científica? Ou será que é um acaso? Porque se você tira aquele negocinho vermelho, ou se você nem põe, o soluço também vai parar em um certo momento. E quando você põe aquilo, muitas vezes, na maioria das vezes, nem para na hora. Porque ele para quando ele tem que parar. Então, quer dizer, existe uma forma de você ver de uma forma mística e uma forma científica. A procura da forma científica é te comprovar com dados, pesquisas e de uma forma concreta o que realmente é aquele processo, o que é aquilo, tá certo? Bom, então já entendemos aí uma parte que não é tão fácil de entender, muitas vezes, que é o processo científico e o misticismo. E querendo ou não, olha que interessante, esses dois eram muito relacionados. Na verdade, o misticismo era muito mais forte que o processo científico. Por quê? Porque o processo científico ainda estava em construção, né? Ele estava vindo devagarinho ali e na Grécia era mal explorado. Então o processo científico com a tecnologia, com a modernidade, ele foi crescendo e desenvolvendo e conseguindo ocupar outros campos e tendo respostas mais concretas com o seu passo a passo, tá? Já o misticismo, ele continua sempre o mesmo, tá? No seu processo de crença e de espiritualidade. E esses dois, nesse momento, eles vão se separar, certo? Por isso que todos os vídeos a gente falou
que não se mistura psicologia com senso comum, e agora não se mistura psicologia com o misticismo, com o mito, tá certo? Ela vai ser um processo científico, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, né? Você tá vendo então nesse processo de história que vai mudando as coisas vão mudando e as coisas vão se transformando e o mundo vai criar, o ser humano vai criando coisas e vai absorvendo essas coisas, como por exemplo a computação, a tecnologia eletrônica, ela faz com que o ser humano seja um outro ser humano, um ser humano diferente. O pensamento dele é diferente, a proposta dele é diferente, a visão de mundo, a construção e absorção de mundo é totalmente diferente e ele é um novo ser, né? E o psicólogo ele tem que absorver, tá certo? Essas mudanças e absorver elas e integrar elas no seu processo de quadro de teorias, tá bom? Esse é um processo da psicologia contínuo, tá bom? E esse passo de desgrudar do misticismo foi mais um passo desse processo, né? A ciência surge, então tem a oportunidade de se pesquisar cientificamente se aquilo é de fato daquela forma, e você vai para a área do campo da ciência, entende o que é ciência, e é mais um passo que a ciência dá, tá certo? E que a psicologia dá também. Bom, aqui o livro vai colocar que vai se gerar um problema, tá? E é um problema moderno, não é um problema antigo, hoje em dia isso acontece muito, tá bom? Acontece muito e de várias formas. Uma coisa interessante aqui que ele vai colocar é o desconhecimento. A psicologia, ela ainda desconhece a resposta e o processo de muitas coisas, tá certo? Os profissionais, passando por essa questão de desconhecer uma série de coisas, de ainda não ter aplicado ciência em uma série de coisas, pesquisa em uma série de coisas, muitos deles vão procurar então essas respostas em outros campos do saber, dos saberes. Então eles vão entrar em vários outros campos tentando respostas para aquilo. E aí tem um problema que é muito bem colocado pelo livro, que é nesse momento que começa a voltar a interferência do misticismo dentro da psicologia científica. Então vai entrar tarô, astrologia, quiromancia, numerologia e todas as vias possíveis que vão ser exploradas pelos profissionais, né, por uma parte dos profissionais, buscando respostas que a psicologia ainda não alcançou, não desenvolveu ou não concluiu, certo? Ou não abordou. Então, isso daqui é um grande problema. E o livro vai abordar isso como um problema novo, quer dizer, a gente está falando que a psicologia se separou. Lembra que nos outros vídeos eu falei que a psicologia é muito nova, olha aqui, ela surgiu como ciência em 1875, tá? Imagina, ela tem 40, ela tem uns 42 anos mais ou menos. Estamos em 2018, uns 42 anos mais ou menos, né? Como 142 anos como ciência, quer dizer, ela é super nova. Quantas coisas não foram abordadas ainda, ou não foram desenvolvidas, ou não foram concluídas, entendeu? Quer dizer, então, esse problema ele vai surgir, é um problema real, dessa mistura, né? Lógico, essa mistura, a busca dos profissionais por essas questões não é somente pelo fato da psicologia ainda não abordar, mas isso tem a ver com muitas questões dos profissionais. E aí você vai lembrar no vídeo anterior, por isso que é interessante você assistir os outros vídeos, quando nós falamos que o profissional, o objeto da psicologia é o homem. E o profissional, ele também é o seu próprio objeto, porque ele está estudando o ser humano, só que ele também é ser humano. Então ele se mistura. E é nesse momento que ele pode, de uma forma percebendo ou não percebendo, imputar, colocar, na verdade, né? Colocar, adicionar na sua teoria, no seu desenvolvimento da psicologia, parcelas das suas crenças, dos seus credos espirituais, religiosos, de crença, né? E aí que entra, então, de novo, por esse outro vão, este problema. Tá certo? Bom, isso aqui é o seguinte, né? Eu vou colocar um ponto interessante aqui que a gente não pode confundir, tá? A gente não pode confundir. E ele vai dar duas questões simples para você entender. Bom, primeiro, na 1 ele fala o seguinte, esses saberes místicos, eles não compactuam com a psicologia, primeiro, porque eles não são construídos no campo da ciência, tá? Então ele coloca bem claro aqui, ó, eles não são construídos no campo da ciência,
Isso é um primeiro passo, eles são de uma crença mística. Por exemplo, aqui pode ser que um pedacinho de paninho vermelho faça com que o neném, nós acreditamos, né, tô dando um exemplo, que nós acreditamos que faça que o neném pare de chorar ou de engasgar ou de soluçar. Pode ser que em outra cidade não precisa ser um paninho vermelho, pode ser um paninho sem cor. Então, quer dizer, mas o que realmente funciona? Pode não ser um paninho molhado. Aliás, eles podem nem acreditar nisso, eles podem acreditar que o paninho não faz diferença nenhuma. Mas eles acreditam, vamos supor, que uma pedrinha, um lenço amarrado, uma gota de água. Então, qual desses é a realidade? Qual desses é funcional? Quantos desses são funcionais? Como é que a gente pode comprovar isso? Tá certo? Então, eles não fazem parte do campo da ciência, tá? A ciência é mais ou menos assim, ela tem como estrutura. Se eu comprovei uma coisa aqui, de uma forma científica, usando o método científico, em todos os lugares do mundo, qualquer um que for usar o mesmo teste vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então, esses saberes místicos não fazem parte do campo da ciência. Próximo ponto é o seguinte, eles estão em oposição aos princípios da psicologia, tá? Essa psicologia que tem como base o método científico, tá bom? Então ele coloca esses dois pontos para a gente entender aí que de uma forma geral como é que não tem como encaixar, tá? E são duas formas muito graves, quer dizer, só a primeira que é o campo da ciência, eles não fazem, o desenvolvimento deles não fazem, a construção deles não são feitas pelo campo da ciência, já é o suficiente para não ser adicionada, acrescentado no processo da psicologia científica, tá bom? Bom, vamos ao último ponto do livro. Isso é interessante. Por quê? Porque nós falamos em vídeos anteriores que o ser humano vai criando coisas e essas coisas, essas produções humanas, que a gente disse num vídeo anterior sobre a nossa singularidade, né? E sobre essa produção de subjetividade. E ele vai produzir várias coisas, vão se desenvolver várias coisas. E o livro vai colocar o seguinte, ele vai falar sobre esses saberes místicos, ó. Estes saberes não estão no campo da psicologia. Eles não estão no campo da psicologia, eles não fazem parte da psicologia. Mas podem se tornar seu objeto de estudo. Olha que interessante, quer dizer, você tem ali uma crença, que faz parte de um grupo, de uma sociedade ou de um indivíduo, e ele pode se tornar objeto de estudo da psicologia. Ela pode olhar para aquele homem e falar, olha que interessante, ele crê diferente daquele outro. Por quê? Né? E aí ele vai começar, então, esse processo de pesquisa voltado ao campo da psicologia. E ela, então, quer dizer que todos esses saberes, eles não vão ser usados na psicologia, não devem ser usados. Mas eles podem ser, sim, pesquisados, observados e se tornar um objeto de pesquisa da psicologia científica. Tá certo? Bom, é isso. Demorou pra caramba pra eu pegar o pique aqui, porque no começo era várias pontuações, mas eu espero que você tenha entendido. Isso é muito importante, porque se a gente não conversa sobre isso, o misticismo ele entra de uma forma assim muito rápido, a gente quase que não percebe, né? Porque ele tá tão enraizado nas nossas culturas, nos nossos processos culturais, históricos, familiares, que nós vamos aí pega um pouquinho de psicologia científica, pega um pouquinho do misticismo e imaturamente a gente acaba usando os dois e isso depois para desvincular é muito complicado. Então você de cara tem que saber isso. Psicologia científica é uma coisa, o misticismo e o senso comum é outra coisa, tá? Então nós vamos começar agora aí o próximo capítulo e esse capítulo finish, tá? Bom, deixa eu falar para vocês, eu decidi já. Eu vou colocar essas perguntas aqui na descrição. Eu não vou fazer um vídeo com essas perguntas, que é bobeira eu ficar falando das perguntas. Deixa na descrição, você pode copiar, você pode só responder. Você faz o que você quiser, mas o legal é um exercício, tá? Se você quer ver o quanto que você conseguiu absorver dos vídeos, fica a dica. Pega essas perguntas, responde de uma a uma, tá certo? Quanto mais perguntas você conseguir responder, melhor. Ah, mas eu não sei se está certa. Vê o vídeo, mas ainda assim eu não consegui ver se está certo. Não tem problema, se você tiver com problemas, você me manda as suas respostas aí. Com certeza eu vou ver se elas estão corretas ou não. Beleza? Você pode pôr na descrição suas respostas aí. Com certeza eu vou ver, tá? Acabamos o primeiro capítulo. Ah, vai pensando. Primeiro capítulo. Então eu vou te relembrar, você que está aqui há mais de
Já a gente fez mais de 2 horas quase de vídeo falando sobre o capítulo 1, hein? O capítulo 1 é psicologia ou as psicologias, né? Começamos com esse tema e fomos embora. Então é isso aí, galera. Valeu, o vídeo ficou num tempo bacana, 26 minutos. Compartilha. É muito importante você compartilhar para outras pessoas absorverem o conteúdo, conhecerem o conteúdo, tá? Como eu disse, a gente vai falar de coisa pra caramba, tá certo? Para algumas pessoas, cada parte do conteúdo vai interessar grupos diferentes de pessoas. Pode ser que agora você não está muito se interessando muito, mas é interessante você saber, é necessário você saber esse conteúdo para chegar lá na frente e você não misturar as coisas, entendeu? Então, por exemplo, capítulo 2, a evolução da ciência psicológica. Então, se você está assim, mas eu quero saber da ciência psicológica, como é que é esse negócio? A gente vai falar já no próximo capítulo, tá certo? O terceiro capítulo, a gente vai falar do behaviorismo, Gestalt, e aí tem uma série, aí começam as teorias fortes aí, tá? As áreas da psicologia. Vamos falar sobre, capítulo 5, psicanálise. Capítulo 6, a psicologia em construção. Capítulo 7, a psicologia do desenvolvimento. Aí é interessante, certo? Depois vai ter a psicologia da aprendizagem. Então, quer dizer, tem coisa pra caramba pra gente estudar. E você pegar desde o começo é muito bacana, tá? Equivale aí, com certeza, a um bom estudo em uma sala de aula do ensino superior em muitos lugares, tá? Então é isso aí, galera. Valeu. Compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal para receber os nossos vídeos semanais e clica no sininho, porque toda vez que eu fazer vídeo, ele vai te notificar, tá? É isso aí. Bom, valeu, até o próximo vídeo e fechamos o capítulo 1.